Vamos às notícias com destaque para a reta final das campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Hoje os dois candidatos participam do último debate antes da decisão em segundo turno. Lula e Bolsonaro estão no Rio se preparando para o confronto na TV Globo e a gente vai trazer ao vivo toda a movimentação com nossos repórteres. Nossos analistas e convidados vão discutir as estratégias de cada um para esse encontro e quais são os assuntos mais espinhosos que merecem a atenção das duas campanhas. Vamos trazer também as disputas nos 12 estados que terão segundo turno. Yuri Pita detalha tudo na nossa tela mágica, o Magic Wall. Todos os assuntos que cercam o momento decisivo dessas eleições no horário nobre da informação. Eu sou Márcio Gomes e este é o CNN Prime Time. Boa noite. Falta um dia e 14 horas para a abertura das urnas neste segundo turno das eleições 2022. E hoje à noite acontece o último debate entre os candidatos à presidência. Pode ser considerado o encerramento das campanhas, já que amanhã, pelo menos oficialmente, não pode mais haver comício, não pode mais haver carreata. O candidato Jair Bolsonaro está no Rio de Janeiro, onde tirou o dia para se preparar para este debate com Luiz Inácio Lula da Silva. O repórter Pedro Duran tem todas as informações da campanha do presidente, principalmente quem Bolsonaro escalou nessa reta final para ter as últimas informações, para fazer esse aquecimento para o encontro dessa noite lá na TV Globo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Márcio. A gente fala direto aqui da Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde o presidente Jair Bolsonaro está recluso o dia todo, se preparando para o último debate eleitoral desta eleição presidencial, em que ele disputa o cargo de presidente da República, candidato à reeleição. Respondendo à sua pergunta, quem está no time de frente de Bolsonaro na preparação desse debate, mais perto ou à distância? Em primeiro lugar, os filhos, Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro, e Carlos Bolsonaro, vereador licenciado pelo Rio de Janeiro, estão juntos com o pai para acompanhá-lo nesse momento, assim como pessoas da equipe de comunicação dele, Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação, e também Fábio Faria, ministro das comunicações, também foram escalados para isso. Além disso, Bolsonaro acionou os ministros mais técnicos, como Paulo Guedes, da Economia, e também Adolfo Saxida, de Minas e Energia, para prestar dados, informações, ajudar especialmente no que diz respeito à economia na preparação para esse último debate. E aí a gente fala, claro, de um aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, que deve chegar a qualquer momento aqui no Campo dos Afonsos, hotel da Aeronáutica, onde o presidente está acomodado, que é o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, uma congregação evangélica, e um aliado de Bolsonaro que foi inclusive com ele para Londres, para o velório da rainha, e deve estar chegando aqui daqui a pouquinho para ficar nesses últimos momentos aí antes do debate da TV Globo e, claro, vai acompanhar o presidente nessa preparação toda. Ele deve sair daqui no meio da noite para poder seguir para os estúdios da Globo, que ficam aqui também na Zona Oeste, na região de Jacarepaguá, e tem feito uma preparação longa nesses últimos dias. O nosso analista Gustavo Uribe, por exemplo, destacou que um dos pontos mais importantes desse momento de preparação de Bolsonaro é justamente a questão econômica, a discussão sobre o salário mínimo, como ele será ou não reajustado nos próximos anos. É uma pedra no sapato da campanha de Bolsonaro, pegou, e aí eles estão tentando encontrar melhor estratégia usando Paulo Guedes para poder entender qual é o discurso que vai ajudar a colar para o eleitor, para garantir que o presidente Jair Bolsonaro vai olhar para o salário mínimo de uma forma atenciosa e vai reajustar o salário mínimo acima da inflação. Essa é a mensagem que eles vão tentar passar hoje à noite, Márcio. Esse é o Pedro Duran falando ao vivo ali da zona oeste do Rio de Janeiro, onde está o presidente Jair Bolsonaro. O Pedro vai continuar por ali, de plantão. Qualquer movimentação, ele nos informa ao vivo, dentro do Prime Time, ou claro, ao longo da programação da CNN Brasil. Enquanto isso, Luiz Inácio Lula da Silva também está no Rio de Janeiro e se preparando para esse último debate presidencial. Quem acompanha o dia do presidente, do ex-presidente Lula, é a repórter Rafaela Cascardo. E ela nos fala também sobre a preparação de Lula e quem vai acompanhá-lo neste debate. Rafaela, boa noite.
Oi, Márcio. Ótima noite para você, para todos que nos acompanham. Lula não teve agenda pública aqui no Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Ele também passou o dia se preparando para esse último debate antes das eleições. Debate da Rede Globo, que vai ter 5 blocos, 2 com temas livres, 2 com temas pré-determinados e um último bloco de considerações finais. E aí, naquele esquema, o debate vai acontecer naquele esquema de 15 minutos, onde cada candidato vai ter 15 minutos para organizar ali o seu tempo com pergunta, resposta, réplica e tréplica. Lula já está focado nesse debate desde ontem. Aliás, ao longo dessa semana, ele diminuiu a quantidade de agendas e desde ontem está focado quase que exclusivamente nesse debate. Ontem foi aniversário de Lula, 77 anos. Ele deu entrevista a uma rádio, mas no restante do dia ele ficou já focado nesses preparativos para o último debate. Lula, segundo as informações que a nossa equipe apurou, quer tentar focar o debate, levar o debate para o assunto da economia, para tentar convencer aquele eleitor que ainda não decidiu o seu voto de domingo. Segundo a apuração de Gustavo Uribe, nosso analista em política, Lula conta com a ajuda da consultora Olga Curado, com uma atenção especial, Márcio, do gestual para parecer seguro e calmo nesse debate. Isso porque esse debate da TV Globo possibilita que os dois presidenciáveis saiam ali de trás do púlpito, se aproximem, tenham ali uma movimentação ao longo de todo o palco. Então, em alguns momentos do debate mais aflorado, é importante manter essa postura de serenidade, de calma, de segurança, e é por isso que o petista está com essa consultoria especial e ele também pretende apresentar respostas mais contundentes e questionamentos também a Bolsonaro quando o assunto for corrupção, quando ele for interrogado em relação à corrupção. André Janones, Simone Tebet e Marina Silva vão acompanhar Lula, segundo a apuração do nosso analista Leandro Rezende. Janones com uma intenção ali de provocar Bolsonaro e aliados para dar uma inflamada nos ânimos nesse último debate. Márcio. Muito obrigado, Rafaela Cascado, que falou com a gente ao vivo da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, do bairro de Copacabana. Ela que acompanha o dia do ex-presidente Lula e também pode voltar a qualquer momento, sabendo de outras informações nesses minutos, nessas horas que antecedem ao último debate presidencial desta campanha de segundo turno. Afinal de contas, o que a gente pode esperar desse encontro entre Lula e Bolsonaro? É o que eu jogo aqui para os nossos analistas. Temos Yuri Pita, temos Renato Meirelles, Fernão Lara Mesquita mais uma vez, Clarissa mais uma vez da revista Veja, fazendo parte aqui, aceitando o nosso convite e vindo nos ajudar a entender um pouco mais esse momento. Raquel Landim e, claro, Felipe. E eu começo com você, Felipe. Como é que os dois candidatos chegam para esse debate? Eu digo em termos de calma, de tranquilidade ou absoluta tensão neste momento. Eles estão sendo acalmados pela sua equipe, né? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Essa é a intenção, né? O Jair Bolsonaro está sendo orientado a ser incisivo sem ser tão agressivo. E é uma linha tênue aí o que separa essas duas atitudes. Ele veio de uma semana bastante desgastante com todos esses escândalos sucessivos que a gente comentou, a exploração ali da declaração dele sobre meninas venezuelanas, a exploração da questão do salário mínimo pela campanha petista, o escândalo do Roberto Jefferson e tudo isso que foi dito e agora com um arrependimento até do Fábio Faria sobre 154 mil inserções que não teriam sido veiculadas, a resposta do Alexandre de Moraes, o escalonamento, né, dessa discussão, a possibilidade de adiamento das eleições, e agora o Fábio Faria e o Fábio Weingarten dizendo que não, isso nunca foi cogitado pelo presidente. A gente vai detalhar bem disso ao longo do programa. Estou só aqui dando uma introdução geral, claro. Porque ele chega no debate depois disso tudo, e precisando voltar a pautar o debate também, voltar a colocar o Lula na defensiva. O Lula certamente ensaiou muito essa resposta sobre corrupção, porque é o ponto mais sensível para ele. Indefensável o Petrolão, indefensável o Mensalão, não foram esquemas que respeitaram a democracia, são esquemas que corroeram a democracia, que fraudaram a democracia com a compra do Congresso, com financiamento ilícito de campanha, com dinheiro desviado, dinheiro de propina, de empreiteiras para conseguir contrato público na Petrobras. Há muitos dados ali que foram fornecidos pelo Sérgio Moro para embasar ali as alegações do presidente no debate. O Lula vai ter que ocupar esse espaço
e devolver alguma coisa para o Jair Bolsonaro, né? Tentar não ficar nas cordas, porque ele ficou muito tempo nesse assunto e ele dosou mal o tempo também foi muito orientado, treinado para dosar melhor dessa vez, e o Bolsonaro a mesma coisa em relação à pandemia. A Raquel nos trouxe ontem a informação, já no finalzinho do Arena, mas uma informação muito importante, de quem Lula levaria para o debate, Simone Tebet e Marina Silva. Agora a gente sabe que ele vai levar também André Janones. Do outro lado, Bolsonaro com Sérgio Moro, Silas Malafaia, pelo que foi informado ao longo do dia aqui na nossa programação. Falando dos dois candidatos, Raquel, mas na verdade sobre esses apoios, qual é a importância dessas pessoas que vão estar junto com esses dois candidatos nesse momento tão importante da campanha? Falar um pouquinho do Lula, então, e um pouquinho do Bolsonaro. No caso do Lula, Marina e Simone são um recado, uma presença para esse eleitor neném que o Lula tenta conquistar. Ele está fazendo isso durante todo o segundo turno, né? Os eleitores não petistas que estariam, que ele quer que deem uma chance para ele por rejeição ao Bolsonaro. É isso que a presença das duas representa. E ela já vem fazendo isso durante a campanha. A Simone foi mergulhando cada vez mais na campanha. Hoje ela está muito, muito presente e ela é uma chancela disso. O Janones... Quando der, Gabi. O Janones... Oi, Renato. Acho que o áudio do micro... O Renato tá louco para falar. Espera só um pouquinho, Renato. O Janones, enfim, precisa ver qual que vai ser o papel dele ali, né? Sempre existe uma desestabilização emocional também do adversário. Isso sempre acontece. Do lado do Bolsonaro, eu acho que Paulo Guedes deve estar dando para ele ali todo o ferramental, os números da economia que ele conseguiu colher nesses últimos 3 meses, com uma série de medidas aprovadas no Congresso Nacional, mas que sim trouxeram queda de inflação, mercado de trabalho que está mais forte, a população pode não sentir tanto, mas o Bolsonaro tem esses números para mostrar. E Sérgio Moro é o que detém ali todo o conhecimento da Operação Lava Jato, os grandes números, as histórias que vão conseguir colocar Lula mais no corner. Já conseguiram no outro debate, como o Felipe está falando, é um tema para o qual o Lula tem muita dificuldade. Ele geralmente tem 2 respostas para esse assunto. Ou que foi culpa dos executivos da Petrobras, que não cola, porque a gente sabe quanto eles estavam... E confessaram em delações premiadas. Mas a gente sabe o quanto eles estavam ligados com os partidos, e não era só o PT, vários partidos, inclusive alguns que apoiam Bolsonaro hoje, ou ele diz que a Lava Jato quebrou as empresas envolvidas, que é uma outra narrativa também muito complicada, porque não é isso, né? Essas empresas viviam de um esquema corrupto. Então, para ele é muito difícil essa resposta. A única alternativa que eu vejo para ele é desviar o assunto. É tentar levar e colocar algum tipo de suspeita sobre o Bolsonaro também. Os imóveis, tentar levar isso para um outro campo. Só um complemento muito rápido. Eu acho que o Bolsonaro prefere atingir Petrolão do que Mensalão, porque o presidente do partido dele é o Valdemar da Costa Neto, que foi condenado e preso pelo Mensalão. É isso que eu ia puxar com a Clarissa. Esses temas vão ser esses mesmo? Corrupção, Covid, economia, na questão do salário mínimo tão explorada nos últimos dias. Ou tem outra coisa para vir aí nesse debate que a gente não sabe ou não consegue imaginar, Clarissa? Boa noite, obrigado pela sua presença mais uma vez com a gente. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Márcio, eu acho que, em primeiro lugar, a gente está num momento de uma eleição tão apertada, tão disputada, como a gente não viu na história recente do país, que é óbvio que os candidatos entendem, sabem neste momento que eles precisam ganhar aquele eleitor que ainda não se posicionou. E qual que é a questão? Esse eleitor mais ideológico, né, que essa coisa, o Lula, a corrupção, eu não quero, ele meio que já se posicionou. O cara que é pró-Bolsonaro, que se identifica com a pauta de costumes do presidente, com o discurso dele, a questão do liberalismo econômico que ele diz defender e tal, esses eleitores já estão posicionados, muitos deles, a imensa maioria deles, já desde antes do primeiro turno. Agora, a gente está realmente disputando aqueles pontinhos. E aí, eu acho que, entrando um pouco no que o Felipe e a Raquel já falaram, vale muito o dia a dia do eleitor. É aquele eleitor mais pragmático que ainda não se decidiu. É aquele que está buscando, tá bom, agora eu quero decidir qual dos dois vai de fato afetar a minha vida. Por isso que eu acho que
essas questões econômicas têm tanto peso. Acho que, obviamente, o ex-presidente Lula vai bater nessa questão do salário mínimo por um motivo muito simples. Primeiro, porque colou. Deu certo, a estratégia de redes sociais para disseminar esse assunto funcionou e deu um resultado que nem a própria campanha petista imaginava. E segundo, porque de fato isso vazou de dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro. Estava conversando com um ministro que é integrante da campanha e ele me disse, ele falou, Clarissa, vamos fazer o quê, né? O maior problema que a gente teve na eleição nasceu dentro de casa, mas fazer o quê? O jeito agora é tentar conciliar. Agora, uma coisa que o governo vai lá, tenta neutralizar essa discussão, mas sabe que é um debate necessário, como a gente já viu discussões serem feitas aqui. Eu acredito que a questão da economia vai ser fundamental, porque não é um eleitor que quer pancadaria que está ali assistindo, olhando esse debate para se decidir. Mas, óbvio que vai ter espaço para corrupção, porque é a forma como o Bolsonaro teve sucesso em desestabilizar Lula nos outros debates, então é óbvio que isso vai acontecer, vai entrar de alguma forma. E é claro que a gente tem muito boato aí rolando hoje, né? Quem está acompanhando o noticiário está vendo, tem muita boataria sobre alguma grande bala de prata que estaria para vir. A gente vai ter que esperar para ver, porque pode ser só fofoca, pode ser só barulho, ou pode ter alguma coisa com potencial de E faz parte também dessa estratégia, né? De desestabilizar emocionalmente. Desestabilizar com alguma coisa que possa vir a acontecer. E aí eu pego você, Fernão, com a sua experiência de ter coberto tantas eleições, como é que eles devem estar neste momento, horas para esse debate? São tão experientes, um ex-presidente, um atual presidente, querendo uma reeleição, como é que eles estão neste momento e como eles vão encarar esses pontos tão delicados que eles terão que certamente enfrentar durante esse encontro dessa noite? Talvez eles estejam com as duas figuras que nenhum dos dois vai levar, que são os médicos dele, né? Receitando a mistura certa de calmantes com estimulantes, para ver quem que... Porque fazer uma dosagem aí de calmante e estimulante, né? Televisão, eu acho que nessa altura, principalmente, é muito mais uma questão de como você diz do que uma questão de o que você diz, né? Que vai eventualmente fazer efeito nesse debate. Porque todo mundo sabe que 99% do que vai ser dito é tudo mentira, né? Aqueles decretos que, olha, 400 mil mortes são suas na pandemia, você vai tirar o dinheiro dos velhinhos e tal. Todo mundo já sabe que, né, nós debatemos tantas essa semana em cima da demonstração na pesquisa de que essas coisas realmente não movem muito os moinhos. Mas eu acho que essa questão de quem parece mais falso e quem parece mais autêntico é possivelmente a mais decisiva em debates. É isso. O Fernão traz um ponto interessante, que é ver como o que se fala na campanha, ou o que se falou, já que a campanha termina hoje, refletiu-se nas pesquisas, mas hoje, principalmente, se a gente não tem nenhuma pesquisa sendo feita agora, a gente sabe que tem a monitoração, o monitoramento das redes sociais. E o Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, nos ajudou ao longo de todas essas arenas a mostrar essa movimentação, como as pessoas estão reagindo, e a reação é muito rápida nas redes sociais. Como é que está o público nessas horas que faltam para acontecer este último debate? Renato, boa noite, que bom que está com a gente. Já preparado, já de colete salva-vidas, vejam só como é um rapaz preparado para o que possa vir a acontecer nesse debate. Boa noite, Márcio, boa noite a todos. Estava com saudade aqui do Arena. Vamos lá, os monitoramentos das redes estão estourando. Estão estourando e estão dando pistas interessantes sobre o que pode vir a ser o debate eleitoral. Nós tivemos aí, logo após aquela cortina de fumaça, nós tivemos como uma cortina de fumaça, logo após o episódio do Roberto Jefferson, o governo tentando mudar a pauta das redes sociais a partir da denúncia do caso das rádios. Por que isso é importante? Porque pela primeira vez da campanha, a equipe bolsonarista teve uma dificuldade de mudar
a pauta, de rapidamente conseguir desviar o foco relacionado ao Roberto Jefferson. Tanto que parte da campanha inicialmente falou que estava do lado do Roberto Jefferson, em granadas em defesa da liberdade, e do outro lado estavam as pessoas tentando amenizar o tom aí dado pela primeira declaração do presidente da República. Depois disso, à noite, de uma forma bastante atabalhoada, como todos nós pudemos acompanhar, o ex-secretário da SECOM e o ministro Fábio Faria colocaram no ar um factoide que foi já amplamente desmontado, né, de forma factual, não de forma opinativa, e tanto foi que hoje o ministro das Comunicações, inclusive, começa a fazer o meia-culpa aí sobre essa primeira coletiva feita na segunda-feira. Dado isso, o que nós estamos vendo nas redes sociais aqui? Um pré-debate em que começam a pular nas redes duas expressões. A expressão de adiamento das eleições, mas nem de adiamento, o que está estourando nas redes é o terceiro turno do processo eleitoral e crescimento naquilo que as redes estão chamando de radiolão, né? Uma referência aí à esquerda, falando de uma suposto golpe, uma tentativa de cortina de fumaça com a questão das rádios, e do outro lado, os militantes bolsonaristas passando a dizer que o escândalo dos rádios tirou a igualdade de competição entre as candidaturas. Rapidamente, Márcio, por que isso é tão importante? Porque se o presidente da República achar que pode ganhar no voto a eleição, ele fará uma narrativa buscando os eleitores de centro. Tentará ter um tom calmo, tranquilo, obviamente que denunciando a visão que ele tem sobre honestidade ou corrupção durante o governo Lula, mas em busca aí desse eleitor nem. No entanto, se a campanha do presidente de fato acreditar em pesquisas, eles podem ir para um tudo ou nada. E essa ida para o tudo ou nada pode potencializar um eventual terceiro turno nas eleições. Muito bom ter o Renato com a gente, assim como também é bom ter o Yuri Pita, mesmo à distância, num outro estúdio, mas daqui a pouco ele vem para cá para detalhar para a gente algumas disputas locais, continuando o trabalho que a gente começou a fazer ontem. Mostramos São Paulo, mostramos Minas Gerais, mostramos Rio Grande do Sul, a gente vai mostrar outros estados onde disputas nacionais ou locais vão chamar nossa atenção no domingo da apuração. Mas eu queria ter você, claro, Yuri, a sua visão geral sobre a expectativa para esse debate, mas pegando talvez um gancho, e fique à vontade para começar nisso e depois para onde você quiser ir, continuar, sobre o formato. O debate da Globo hoje vai ser inspirado no debate da Band, ou seja, banco de tempo, 15 minutos, os candidatos andando livremente. Isso estimula o ataque. E o candidato que fica quieto ali, ele perde. Ele tem que estar sempre disposto a fazer perguntas, a ir para cima do seu oponente. E isso dá emoção e verdade no debate, né? Boa noite para você, amigo. Oi, Márcio. Boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Arena. É interessante você levantar esse ponto. Vou usar de parâmetro o que foi o debate de ontem aqui em São Paulo entre Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, e Fernando Haddad, do PT, obviamente apoiado por Lula, por serem do mesmo partido. Porque logo no começo houve ali uma necessidade de mediação de César Tralli, que era o mediador do debate, para que não houvesse atropelo entre os candidatos. Ou seja, Fernando Haddad fez uma pergunta, Tarcísio estava respondendo, mas havia interrupções entre eles. E isso porque, até onde a gente sabe, apesar da disputa bastante acirrada entre Tarcísio e Haddad, existe uma razoável convivência, não convivência, mas eles não têm a mesma animosidade entre eles do ponto de vista pessoal, até porque Tarcísio Gomes de Freitas chegou a trabalhar em cargos de segundo escalão no governo Dilma, quando Fernando Haddad ainda era ministro da Educação, que é bem diferente da animosidade que existe entre Lula e Bolsonaro.
Então, acho que logo, pegando um pouco de carona no que Renato estava falando, do estado de ânimo dos dois candidatos e do quanto o Bolsonaro vai disposto a falar com o eleitor moderado ou a expor a tese da perseguição e da eleição, entre aspas, não limpa, acho que esse início de debate já vai dar muito desse espírito e do estado de nervos dos dois candidatos, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, até a partir dessa primeira interação entre eles. Depois, a ver quais vão ser, no segundo e no quarto blocos, nos blocos pares, as temáticas que vão estar colocadas para eles, que também ajudam a revelar muito desse estado de espírito, da belicosidade que vão levar e como eles querem se dirigir a esse eleitor indeciso, que é muito na margem, né? E aí, só para também já trazer um pouquinho do que eu estava olhando aqui, recuperando alguns dados, porque a gente fala muito desse eleitor que não votou nem em Lula nem em Bolsonaro, escolheu prioritariamente Simone Tebet e Ciro Gomes no primeiro turno e eventualmente está indeciso e vai querer olhar esse debate como a última tentativa. A gente viu ali o Felipe Nunes nos detalhar o perfil socioeconômico, digamos assim, desse eleitor, mas estava vendo também do ponto de vista geográfico por estados aqui. Me chamou a atenção que aqui o estado de São Paulo é um local em que a terceira via, digamos assim, teve muito voto, mas o Distrito Federal, proporcionalmente, é a única das unidades federativas que mais de 10% dos votos válidos foram depositados ou em Simone Tebet ou em Ciro Gomes. Então, também um pouquinho desse olhar geográfico. Um dos outros estados que aparece aí com volume é o Ceará, por causa do Ciro Gomes, e Rio Grande do Sul, que a gente mencionou ontem, naqueles estados para a gente ficar em foco. Então, também imagino que um pouco do direcionamento dos discursos dos candidatos vai estar mirando para esses estados, para os eleitores que vivem nos estados onde houve mais votos para outros candidatos que não Lula e Bolsonaro. Obrigado, Yuri. Isso me leva à pergunta, e acho que eu faço para você, Clarissa. Como é que foram os últimos dias, essa última semana, de viagens ou de foco no debate, claro, mas uma viagem aqui e outra ali, mas todas concentradas mais no Sudeste, né? Eu não confesso que não me recordo se o presidente foi ao Nordeste nesta semana. Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro decidiu concentrar todos os esforços dele aqui no Sudeste e, principalmente, a gente viu um esforço muito grande em Minas Gerais, né? O problema do presidente Jair Bolsonaro nesse estágio, que é muito patente, muito visível, é que a gente até comentou isso na última vez que eu vim aqui. A gente ouve as projeções sendo feitas pela campanha do presidente Jair Bolsonaro e sucessivamente caindo por terra. É uma depois da outra. Eles falam, agora vai, e aí não vai. Então, a gente vai virar em Minas, a gente vai virar, vai ser lindo, mas Minas também não está respondendo. As últimas pesquisas de intenção de voto que a gente viu não trazem um movimento tão significativo assim do presidente em Minas Gerais, apesar dele ter tido esse endosso de Romeu Zema, que é importante, querendo ou não, o governador foi reeleito. Isso era uma força e uma coisa que preocupava significativamente a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda assim, não teve virada até agora, como os ministros do presidente Jair Bolsonaro diziam. Ainda assim, é ali que ele concentrou os esforços dele, estava no Rio de Janeiro, estava pretendendo permanecer no Rio de Janeiro, decidiu ficar em Minas mais uma vez. Agora, todos os esforços, como a gente falou, estão voltados para o debate. A ver se esse esforço no Sudeste vai dar resultado. Tem aquela velha história de que Minas decide a eleição, que o que acontece lá se reproduz no cenário nacional. A gente está com uma margem muito pequena de diferença entre os candidatos, muito estreita mesmo. Pode acontecer qualquer coisa, a gente vai ter que aguardar para ver. E talvez esse antigo, esse dito popular de que quem ganha em Minas ganha em todas as eleições, como a gente vem acompanhando em todas as eleições, seja mais forte agora, porque se Bolsonaro tem uma vantagem em São Paulo, Lula precisa de qualquer maneira segurar Minas de qualquer forma, porque se Bolsonaro conquistar Minas também, aí fica muito difícil, mesmo com a grande diferença que Lula tem no Nordeste, manter esse equilíbrio. E daí a pergunta, será que as estratégias foram corretas nesta reta final, Raquel? Então, Márcio, a gente só vai ter certeza quando abrir a urna, mas conversando com as duas campanhas, o que está acontecendo nesses estados chaves? Você teve, sim, um crescimento de Jair Bolsonaro em Minas por conta do esforço do Romeu Zema. Teve um momento que quase virou, acho que chegou a dar uma diferença de 1,5 ponto
E depois, com esses sucessivos escândalos que foram acontecendo e com um trabalho muito forte que está sendo feito pelo Rodrigo Pacheco, pelo Alexandre Silveira, Simone Tebet indo lá o tempo todo, isso ficou um pouquinho mais folgado, mas a briga está apertada lá. A gente tem ouvido falar tanto de um lado quanto do outro ali, diferença de 3 pontos. Não é à toa que Bolsonaro vai para lá de novo, né? Ali no norte ele conseguiu ganhar espaço, na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso, eu estou aqui tentando resumir o que eu ouço dos dois lados das campanhas. Maior dificuldade ali na Zona da Mata, onde a prefeita de Juiz de Fora é petista, ali está mais difícil para ele entrar. Trazendo para São Paulo. São Paulo era um estado onde, e aí de novo, a percepção das duas campanhas, a gente só vai ter o fato quando a urna abrir, porque pode ter movimentação daqui até o voto do eleitor, a gente sabe que esse movimento acontece, mas é a percepção que eu peguei dos dois lados. Se esperava uma margem muito grande de Bolsonaro em São Paulo por conta do bom desempenho que ele teve nas urnas. Né? Foi um desempenho muito acima do esperado, o Tarcísio vindo com um espaço muito grande. O que eu ouço nas duas campanhas é que estreitou um pouco, em virtude dos problemas que o Tarcísio está enfrentando. Esse caso de Paraisópolis foi um baque muito grande na campanha dele. Isso está sendo visto lá dentro como uma forma de atingir o Bolsonaro. E, embora a distância entre Tarcísio e Haddad não tenha diminuído tanto, a distância entre Lula e Bolsonaro diminui. Simone Tebet atuou muito forte. Então, se tem uma apreensão dentro da campanha do Tarcísio, dentro da campanha do Bolsonaro, que eles não consigam entregar uma frente tão grande em São Paulo que compense a frente que Lula vai fazer no Nordeste. Então, essa é uma preocupação muito grande hoje aqui com o Estado. Então, eu acho que esses dois estados estão numa disputa muito apertada, porque eles são fundamentais para Bolsonaro, para tentar, de alguma forma, contrabalançar o Nordeste. O jogo está sendo jogado ainda, tem jogo pela frente, mas está difícil. Queria ter um pouco a sua visão, Fernão, sobre esse momento decisivo que São Paulo está demonstrando, tanto para a campanha estadual quanto para a campanha presidencial. A sua visão sobre isso? Eu acho que o fator mais relevante, pelo que eu vejo monitorando rede social, etc., é o que menos aparece na discussão aqui, porque e até nos debates, porque é indireto, né? Que é essa sensação de que o jogo está sendo resolvido no tapetão, né? Essa coisa do Alexandre de Moraes dar de 6-0 o tempo da última semana de campanha, né? Ninguém fala nisso, mas esse fator é relevantíssimo, né? Você alterar de 225 minutos para cada um para 395 para um e 50 para outro, né? O povo aqui fora fala nisso o tempo todo. O que eu vejo na rede social é que esse assunto é permanente, né? E a diferença de tratamento óbvia, quer dizer, ninguém é mais Lula do que o Alexandre de Moraes, né? Então, isso aí, eu acho que é um fator que pesa muito, que todo mundo está vendo, né? E que decide. E aí, só para contradizer o que o Renato disse, do suposto factoide do radiolão, né? A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco até. A minha apuração, junto a fontes bem qualificadas aí da área do Bolsonaro, não é que isso é factoide, não. Isso é uma coisa medida, que você tem provas consistentes, né? Que você tem recibos de todas as entregas feitas pela campanha para o banco de dados do TSE. Foi o que o Fábio Weingarten até falou ontem aqui na entrevista, né? Exatamente. E que as rádios que estão sendo abordadas estão reportando que o TSE é que não repassou isso para frente. Então, eu não acho que esse assunto vai morrer tão rápido, não, e que todo mundo está entendendo que isso é um factoide. Não é a impressão que me dá.